Retomando então, conversa de peso de hoje, meu amigo Rafael Schuller, Torquist, grande Rafael, Pizzaria Petros. E aí, Rafael, no primeiro bloco você falou um pouquinho da tua trajetória pessoal, também profissional, até mesmo atuando na educação, né? Lá no Sinodal, também na Igreja Luterana, tendo essa ligação forte. Mas surge a Pizzaria Petros, você aceita o desafio, e aí eu te pergunto justamente isso, como é que é para ti um jovem estar gerindo, né, junto com a Laura, uma empresa, né, que é a Pizzaria Petro, tão conceituada, tendo um nome tão forte, histórico, já 25 anos já de atuação na cidade de São Leopoldo, estar à frente desse trabalho e, como você falava ao final do primeiro bloco, tendo que fazer esse resgate, né, de clientes, esse resgate da marca Petros na cidade de São Leopoldo. Eu tomo por base sempre, Jairo, a questão do quem não é visto não é lembrado. Então esse está sendo o maior desafio, junto com a questão da crise que assola o país como um todo, a questão também da própria reestrutura, né, da nossa equipe, que houve isso também, do atendimento que envolve a equipe. Então, é um desafio que faz com que a gente tenha que aderir a algum meio, inclusive os próprios meios de comunicação, onde a gente tem procurado investir mais, e fazer com que a propaganda não seja enganosa. Se é o que eu ofereço, o que eu ofereço naquilo que eu estou divulgando nos meios sociais, é o que eu tenho que oferecer quando a pessoa vai lá e busca por aquele produto que ela visualizou em algum meio de comunicação. Entre aspas, querer enganar o cliente. Exatamente. Né? Porque depois ele vai ver o teu serviço. Sim. E aí, junto com isso, claro, alguns fatores que vieram em uma época difícil, inclusive para nós, porque eu sei também, tenho conhecimento de empresas grandes por aí que em meio à crise acabaram não conseguindo também dar continuidade. Então, ter nome, dizer, porque eu sou Petros e aqui é Petros e é 25 anos e a gente não vai acontecer nada. A história trazendo para o futebol, a camisa não joga, essa história, aqui é o Grêmio, aqui é o Inter, aqui é o Real Madrid, se botar o Jairo Cuba com a camisa de um desses times não vai resolver nada. Tanto tem que ter o trabalho, tem que ter o dia a dia, esse resgate, como você disse, e é em cima de muito trabalho tudo isso, né, Rafael? E eu percebo que esse trabalho voltado à preocupação com o cliente, o trato com as pessoas, tem surtido um efeito muito positivo. Claro que é lento, é gradual, na medida do possível divulgar mais a empresa e melhor, tornar ela mais visível. Ela tem uma visibilidade muito grande a nível não só de São Leopoldo, da própria região. Tem clientes que vêm de Canoas, Novo Hamburgo, Portão, Capela de Santana, Sapucaia, bastante gente de Sapucaia do Sul. Então, essa visibilidade se torna necessário. E, claro, o desafio maior para mim, referente a... Eu confesso que não sofro preconceito quanto à idade, porque às vezes o gurizão novo lá, o que ele quer falar, o que quer saber. Não vejo, não me preocupo se alguém pensa alguma coisa dessa área, né, desse aspecto, mas a minha preocupação maior é com a Petros. A questão da saúde da empresa, da pizzaria, que tem um nome bastante conhecido, mas não por querer fazer com que ela se torne uma evidência ou a melhor, não. Tanto é que existe o prêmio do jornal VS. Sim. Nos 2 últimos anos, isso é um sinal de alerta e por isso a gente teve que pensar e remodelar. Nos 2 últimos anos acabou que a gente não recebeu esse prêmio. Mas antes disso, durante 7 anos consecutivos, a Petros foi a pizzaria mais lembrada de São Leopoldo. Olha só. Existe uma referência. Se há uma necessidade de melhorar, isso a gente tem uma plena consciência também de que sim, precisa melhorar. A cada dia precisa melhorar. Ninguém nasceu sabendo tudo e não vai terminar a sua vida sabendo tudo também. Então a gente tem, a nossa filosofia maior é entender que pode cada vez mais melhorar. E como é a proposta e qual é a nossa proposta é junto com os clientes. O que eles pensam quando vêm lá sobre a qualidade, o ambiente, o produto, qual é a sugestão que eles têm para dar. Então é a questão de estar de olhos e ouvidos e mentes abertas. Sem dúvida. Essa é uma proposta que eu acho que, em meio à crise, ao século
atual que a gente vive, da necessidade de se remodelar algumas coisas e fazer o novo de uma forma conjunta. Né? E nessa reestruturação que a Petros ainda está passando, como você disse, hoje a equipe de vocês é formada por quantas pessoas? Nós temos uma equipe, eu tive que realmente, devido à crise, reduzir bastante, mas foi uma redução necessária devido à questão do próprio movimento. Sim. Nós tivemos uma redução aí, acredito que de forma geral, de mais ou menos 30% de movimento, de frequência, enfim, de faturamento. Então, a gente trabalha durante a semana, eu vou me incluir junto, lógico, porque também faço... Sem dúvida. A gente está entre 5 pessoas, não é e claro que às vezes acontece de alguém se preocupar, mas então eu vou lá, então daqui a pouco não vai vir pizza para mim. Sim, vai demorar. Não acontece isso porque sempre existe aquele apoio que está de prontidão para poder cobrir a necessidade maior de um movimento maior. Então isso sempre acontece. Eu deixo inclusive a minha equipe tranquila de que eles continuam o trabalho deles e já vem outro para suprir e auxiliar. Porque a gente tem um ambiente com capacidade não muito grande, 72 pessoas. Sim. Hoje é a capacidade da pizzaria Petros. Da pizzaria. E a lógica não é a quantidade, sim a qualidade. Importante. Pode avaliar, não são muitas pessoas que cabem lá, mas eu quero que quem vá lá se sinta bem e saia de lá satisfeito. Querendo voltar, né? Querendo voltar. Que nem o Jairão Cubo, já voltou várias vezes. O Jairão é cliente assíduo. Agora faz tempinho, mas é questão de agenda, sabe? Exato. Até porque, nossa, por mim eu comeria as pizzas lá da Petros todo dia, viu? Uma maravilha. Ia estar o dobro do tamanho, certamente. Não, mas já te garanto, Jairo, que... Mas vale a pena, viu? Não te cobrando pela questão de não ter ido, mas... Acho que faz um pouquinho mais do tempo que eu já fiz uma mudança lá na qualidade da pizza. Se tu for, acho que vai gostar mais ainda. Houve uma melhora muito maior agora. Claro, em parceria com o Sebrae. Sim, sim. Posso até, daqui a pouco, se permite um merchandising. Claro. A gente teve uma participação de um chefe de cozinha, coordenador de curso de universidade. Né? Então ele veio para fazer um olhar crítico, clínico, sem filtro, inclusive. Precisa mudar. Falar a realidade. Exato. E aí foi essa necessidade de ou eu faço diferente, melhor, ou eu mudo agora, ou eu vou para casa e procuro outra coisa. E com justamente essa questão da crise econômica que é geral, política, enfim, tudo que a gente vive no nosso dia a dia a nível Brasil, e lógico que São Leopoldo é atingido, o pessoal diminuiu o fluxo, né, de pessoas na pizzaria, você chega a sentir isso, ou até porque, né, comer bem todo mundo quer e precisa todo dia. No segmento da gastronomia não foi muito atingido lá na pizzaria Petros, você não sentir uma diferença muito grande por esse motivo. O pessoal tem aquele período ali, final do mês, início do mês, quando, né, recebe, está com o dinheiro no bolso, é que tem um fluxo maior, enfim, como é que é para vocês lá na pizzaria? É uma contrapartida com a visibilidade, a divulgação, mas 2 fatores influenciam diretamente, que é a questão do salário, né? Final de mês percebe-se uma queda, e também a sazonalidade, porque devido à crise, né? Eu não gosto de falar disso, porque daqui a pouco pensa e só se fala em coisa ruim, claro, não é a lógica. Muitos acabam misturando com política. Exato. O que tem a ver, em tese, é algo que também está relacionado. Claro. Mas o supérfluo acabou sendo deixado um pouco de lado, que é a noite, né? Então, é verdade. O comer... A diversão, né? Comer meio-dia todo mundo precisa, né? Mas a gente tem feito essa proposta diante da crise, diante da diminuição do movimento, algumas promoções, né? Por exemplo, eu tenho lá a quarta-feira do casal, com um preço especial e música ao vivo. Olha aí. Um resgate, inclusive, de uma participação com os clientes que comentavam, eu vim aqui quando tinha música ao vivo, então vou avaliar qual é o dia melhor que eu posso colocar, porque não é todo dia. Lógico. Né? Até porque tem gente que não gosta, então vamos respeitar isso. E foi algo que deu certo, né? Trouxe um pouco mais de gente. Uma que outra sempre é bem-vinda, óbvio que sim, tanto para mim quanto para quem é o consumidor, a promoção de pizza no balcão, alguma coisa assim. Sim.
E além da quarta do casal, a quinta da amizade. Se tu traz um amigo, ganha um desconto no rodízio. Olha aí, show. E claro que algumas remodelações... São ideias que foram surgindo. Sim, surgindo em meio à necessidade de aumentar esse movimento que diminuiu. Sem dúvida. Consideravelmente e gradualmente as coisas têm melhorado. Não é algo da noite para o dia, mas o que importa para mim é saber se aqueles que estão indo estão saindo satisfeitos. E se não saíram, qual é a situação, o que eles têm a contribuir. Crítica construtiva, para mim, sempre é bem-vinda. Sem dúvida. Claro que tem um ou outro que tem alguma... Sim, isso é normal. Mas essa proposta, e de novo pode ver que está ligada diretamente ou indiretamente com o trabalho coletivo, que não é só da minha equipe, com a minha equipe, mas é com o cliente em si. Ele participa dessas decisões. Uma delas, por exemplo, daqui a pouco a gente vai terminar, foi a necessidade de colocar um espaço kids. Fazendo uma pesquisa de satisfação, a gente entendeu dos clientes que eles querem um espaço para as crianças. Sem dúvida. Nada mais justo, então vamos tentar. Muito legal. Com muito esforço. Se estiver pronto, vou levar meu sobrinho lá, tem 3 anos. Não, mas... e até para aqueles que talvez não conheçam a pizzaria, a gente tem um endereço Eu ia te pedir isso. No Facebook, é Pizza Petrus. Petrus Pizzaria, se não me engano. Enfim, lá é a única. Lógico, exato. Na região em si. Então, ali a gente consegue, quem tem o interesse em conhecer ou avaliar antes, a gente mantém atualizado informações e costuma, inclusive, responder assim que possível, geralmente, imediatamente, as pessoas quanto a dúvidas, informações, né? E até para acompanhar alguma promoção. Por exemplo, essa da quarta do casal, que é hoje, já está rodando lá essa proposta. Quantos tipos de pizza hoje, quando o pessoal vai num rodízio, enfim, ou quer até mesmo comprar lá no balcão, tem a sua escolha? Eu não vou te dar uma precisão, tá? Mas mais ou menos eu tenho 60 sabores. Nossa! E não há necessidade de aumentar, não há necessidade, mas o foco da Petrus é pizza. Se quer comer ilha de massa, buffet com rodízio de bifes, realmente eu não vou ter. Agora, se tu quer comer pizza e uma pizza boa e comer pizza mesmo, não desmerecendo nenhuma outra, mas a proposta foi essa. Aqui quem vem vai comer bem pizza. Existe acompanhamento, a gente tem ali inclusive ofertado junto ao nosso rodízio o refrigerante incluso, né? Que é uma proposta de atrair mais pessoas. Agora o foco não é o refrigerante. Para mim, é algo que eu estou oferecendo. E sim, quero que venham e saboreiem os diversos sabores. Né? E aí existe, às vezes, a possibilidade, essa participação que eu coloquei do cliente, uma pessoa que vem lá de Canoas, inclusive, deu uma ideia de um sabor. A gente colocou e já está no nosso cardápio. Olha só. Não dá para fazer muitos e todo dia um novo, mas são coisas que isso envolve... Mas muito legal ter essa abertura também, como você disse, até do cliente... poder daqui a pouco, né? Olha, eu vou dar a sugestão de tal sabor ou tal tipo de pizza. Um deles, 2 sabores que a gente tinha tirado e as pessoas pedindo. Para colocar de novo. Para recolocar. É o que a gente fez essa semana de volta. Vamos tentar organizar e conciliar o útil ao agradável. As pessoas querem. Eu, sinceramente, como muito pouca pizza. Comi bastante. Eu, depois que comecei a trabalhar na Petrus, tive um desequilíbrio aí que eu tive que, né? Nem me fala, eu tenho que controlar bastante. Não, dá uma recuada. Rafael, para encerrar, até o pessoal já fez o sinal, o endereço da Pizzaria Petrus, o pessoal que quer ir lá conhecer, quer dar um abraço lá no Rafael, na Laura, e claro, né, saborear as pizzas, como é que faz para chegar até a Pizzaria Petrus? A gente está aberto de segunda a sábado, das 19 horas às 23h30, e o endereço para quem chega de outra cidade, até mesmo a referência, é Avenida João Correia, passando os bombeiros de São Leopoldo. Essa avenida vai passar os bombeiros. Entrando na rótula da Avenida Feitoria, no bairro Rio Branco, número 275. Então é Avenida Feitoria 275. É bem na entrada da Avenida Feitoria. Bem na entrada, à direita. Isso, vai ter como referência ali o supermercado Rissul, isso, bem na frente. Estacionamento na frente, enfim, um ambiente agradável.
bacana, ambiente rústico para as pessoas que Tem gostam. telefone lá para o pessoal passar pro pessoal? Tem, a gente tem o 3588-4733. 3588-4733. E aí a gente passa informação, alguma dúvida que tiver, porque a lógica é essa, a gente, na visão de querer atender bem para atender sempre, busca essa parceria nossa como empresa com os clientes que são os nossos consumidores, mas não nessa ótica de parceiro mesmo, a pessoa que contribui com nós. Maravilha, Rafael. Poxa, a satisfação de te receber Obrigado, aqui no Conversa de Rafael. Peso, ter esse bate-papo legal, descontraído, falar de uma coisa maravilhosa, né? Que é pizza. Olha, eu sou suspeito de falar. Tem algumas pizzas no Scorpio, viu, Rafael? Uma satisfação. Eu que agradeço. Poxa, valeu mesmo a tua participação. Obrigado. Tá, então, tivemos uma conversa de peso hoje com o Rafael Scholler Torquist, grande proprietário lá, ele e a Laura, da Pizzaria Petros. Lembrando, conversa de peso sempre para Funny Feelings. Voltamos no próximo programa.